Deuteronômio, capítulo 26, versos 1 a 15. E gentilmente eu peço aos irmãos que durante a leitura da palavra de Deus façam o máximo esforço possível para não se movimentarem. Vamos todos atentar para a leitura que diz assim: Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: Hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com o braço estendido, e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei de minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Assentai-vos. Estamos estudando no púlpito e nos pequenos grupos uma série intitulada Deus cuida de você. Porque Deus cuida de você. Você pode vencer os desafios que parecem invencíveis ao homem natural. Hoje, irmãos, quero falar acerca da vitória sobre a ingratidão. Num tempo em que nos preparamos para realizar culto em ação de graças, na próxima quinta-feira, como é importante chamar os irmãos a vencerem a ingratidão, que é sim uma marca do homem que não confia no Senhor, que não reconhece a existência e o cuidado de Deus. Aqui na reafirmação da aliança, duas liturgias cultuais são estabelecidas: as primícias e os dízimos. O livro do Deuteronômio, como repetição da lei que é Deuteros Nomos, segunda lei, ou repetição da lei, ou nova lei, nos leva, irmãos, a perceber as ênfases que foram dadas ao povo de Deus que estava caminhando para Canaã. Antes de entrar em Canaã, o Senhor então estabeleceu certas práticas que demonstrariam ser Israel um povo diferente dos povos
demais os povos semitas, aqueles que viviam no entorno de Israel. Olhe para Deuteronômio, no capítulo 16, nos versos 13 a 17, ao falar do calendário litúrgico de Israel, é dito: a festa dos tabernáculos, celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Notem, irmãos, como Deus, ao apresentar uma nova sociedade para o povo de Israel, diz que o povo deveria celebrar sempre com gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor, por graça, concedeu ao seu povo. Olhem ainda para Deuteronômio 14, no verso 22, quando a palavra do Senhor diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas obras que as tuas mãos fizerem. Encontramos então a palavra do Senhor estabelecendo que deveria ser parte da vida de Israel o reconhecimento do favor de Deus em tudo aquilo que o povo tinha em mãos. Isso deveria ser traduzido no culto por atos de louvor e gratidão ao Senhor. As primícias mencionadas no texto inicial tinham grande relação com a festa dos tabernáculos. E os dízimos? Os dízimos, irmãos, serviam para o sustento dos levitas, que ao contrário do que muitos pensam, não eram tão somente músicos. Eram pessoas que zelavam pelas coisas do templo, pela casa de oração. Eram aqueles que davam suporte à vida litúrgica, cultural, religiosa de Israel. Estes que não receberam terra do Senhor para cultivar e da terra retirar o seu sustento, deveriam receber o sustento do povo a quem eles serviam. Assim também, os desassistidos, órfãos, viúvas e estrangeiros. Os estrangeiros que não poderiam ter terras em Israel, que normalmente eram muito mal pagos. A palavra de Deus nos mostra vários alertas para que o
povo de Israel não explorasse o estrangeiro, mas que pagasse ao estrangeiro aquilo que fosse justo. E o Senhor diz: um dia vocês também foram estrangeiros do Egito, portanto, hajam com compaixão com o estrangeiro, com aqueles que não têm uma família para lhes dar suporte financeiro, órfãos e viúvas. Esses atos de culto, irmãos, não estão ultrapassados, porque senão a palavra de Deus estaria ultrapassada. Há muitos crentes que apressadamente dizem que toda a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento estão ultrapassados. Isso não é verdade, irmãos. Muito pelo contrário, continuam sendo a viva e inerrante palavra de Deus. É preciso que, à luz de Jesus, como diz a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, devemos ler a palavra de Deus à luz da pessoa e dos ensinos de Cristo. À luz de Jesus, você identificará o que é tão somente civil, o que diz respeito à nação de Israel. Você não é judeu, você é um brasileiro. Você também identificará aquilo que é cerimonial, o que existiu antes de Cristo e que indicava a necessidade da vinda de Cristo e que, porque Cristo já veio, hoje não nos é mais necessário no culto. Os aspectos cerimoniais, por exemplo, nenhum de nós oferecerá um cordeiro como sacrifício ao Senhor, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já se fez sacrifício por nós. Então, irmãos, ao lermos a lei de Deus, devemos considerar que Jesus Cristo é o centro da palavra. Portanto, aquilo que diz respeito aos aspectos civis e cerimoniais devem ser lidos e devem nos levar à edificação, porque reconhecemos a história da salvação. Quem era o povo de Deus antes de Jesus ter se feito sacrifício no Calvário. Mas devemos, irmãos, recolher todo o ensino moral, todos os aspectos espirituais, conectados ao culto que é anterior à lei, ainda servem ao culto posterior à lei, especialmente porque demonstram a nossa fé em Deus. Nós cremos no Deus da palavra, por isso a obedecemos. Demonstram o nosso amor. Nós amamos a obra de Deus, por isso nós participamos do sustento da obra de Deus com os nossos bens. Demonstram o nosso serviço. Queremos servir aqueles que o Senhor tem colocado à nossa volta, mas muito especialmente demonstram gratidão. E é sobre isso que eu quero falar-lhes nessa manhã. Como aquele irmão em Cristo, novo convertido, que agora não mais frequentando os bares, foi abordado na rua por seus antigos companheiros de vícios que lhe disseram: amigo, você é bobo, você agora é um crente e vai à igreja e você entrega dízimo na igreja, você não está vendo que está perdendo o seu dinheiro, que é fruto do seu trabalho suado como mecânico? E aquele mecânico agora, crente em Jesus Cristo, um salvo, disse: prezados amigos, vocês estão enganados. Bobo eu era quando eu dava o dízimo do cigarro e também dava o dízimo da cachaça e dava o dízimo da prostituição nos lugares que vocês frequentam. Eu dava muito mais ao reino das trevas do que entrego hoje ao reino de Deus. Hoje eu entrego o dízimo da gratidão àquele que me ajudou a valorizar tudo aquilo que eu tenho nas mãos. Eu não entrego mais aquilo que o Senhor me deu na mesa do vício como vocês o fazem. A nossa ênfase, irmãos, como crentes batistas, nunca será na obrigatoriedade do dízimo, mas na voluntariedade. Para nós não é um imposto, é uma oportunidade. Meus irmãos, não tenham receio de pregar essa verdade bíblica como a palavra de Deus nos apresenta. Nada faltará à igreja de Jesus se a igreja de Jesus for fiel ao Senhor. Então eu quero dizer a você que o tesoureiro desta igreja, eleito por esta igreja, o irmão Everaldo, a segunda tesoureira eleita pela igreja irmã Célia, jamais enviarão uma mensagem para você dizendo: onde está o seu dízimo? Porque nós não cremos nisso. Nós cremos que crentes gratos a Deus brigarão por isso, dirão: eu quero contribuir, eu quero entregar, eu quero participar. Por meio do encorajamento recebido das Escrituras, nós podemos sim
no poder do Espírito, vencer a ingratidão. E sabe como vencemos a ingratidão diante de Deus, irmãos? É demonstrando gratidão por tudo aquilo que temos recebido dele. Volte o seu olhar para Deuteronômio no capítulo 26, que eu li inicialmente, e você verá que Israel foi chamado por Deus a ser e viver aquilo que não era. Quem era Israel? Um povo pequeno e frágil. Quem era Israel? Um povo ameaçado pelos vizinhos com elevado poder militar e um povo ameaçado pela fome. Nós também, irmãos, devemos olhar para o nosso viver, reconhecendo que sem Cristo nada éramos. Nós não passávamos de escravos do pecado. Nós também devemos ser gratos a Deus, porque Ele nos chamou de uma vida sem graça à vida abundante. Uma vida que nós não conhecíamos e, na verdade, hoje, a vida que temos sequer merecíamos ter, porque nós pecávamos contra o Senhor constantemente. Meus irmãos, para Israel, a lei de Deus diz que deveria haver gratidão por diversos motivos. O primeiro motivo deveria ser pela terra. Vejam Deuteronômio 26:1, quando é dito: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quem te deu a terra? O Senhor teu Deus. Seja grato ao Senhor. Verso 3 diz assim: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. No verso 9, nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Gratidão a Deus pela terra produtiva. Gratidão a Deus pelo alimento. Vejam no verso 2, quando é dito ao povo de Israel: tomarás dos primeiros frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus e porás num cesto. Seja grato ao Senhor pela terra, mas também pelo alimento que é colhido desta terra. Veja o verso 4. O sacerdote tomará o cesto da tua mão, o cesto com as primícias, com os alimentos que primeiramente foram colhidos da terra. Verso 10. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Deveria Israel agradecer ao Senhor por ter recebido a terra, por ter recebido os alimentos, mas também por ter recebido a vida, como fizemos aqui nessa manhã. Nós rendemos graças a Deus por quem completou idade nova, a vida que Deus deu e tem preservado. Nós agradecemos a Deus pela vida do bebê que uma família recebeu do Senhor e que o Senhor tem sustentado. Veja no verso 5, quando é dito: testificarás perante o Senhor teu Deus, dizendo: eu era arameu, eu era de Arã, a terra dos patriarcas, ou Padã Arã. Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito. Jacó estava ameaçado pela fome, prestes a morrer de fome. Mas ele desceu para o Egito, e ali, ainda que como estrangeiro, ele viveu. E ali se tornou uma nação grande e numerosa. Veja no verso 6, quando é dito: os egípcios nos maltrataram. Os egípcios nos afligiram, os egípcios nos impuseram dura servidão, mas o Senhor preservou o nosso viver. Arameu, irmãos, na língua hebraica, é a palavra Obed. Você sabe o que significa Obed? Deve ser traduzido mesmo como perdido, em perigo. Meu pai era aquele que estava perdido numa terra perigosa. Ele estava correndo risco de morrer e morrer de fome, mas Deus o livrou, levando-o providencialmente ao Egito. Devemos ser gratos por isso. No verso 7, gratidão a Deus pelo trabalho. Deus ouviu o clamor de nossos pais
Deus ouviu as nossas orações quando estávamos em angústia. Deus olhou para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Deus nos sustentou em nosso trabalho difícil. Devemos ser gratos ao Senhor pelo trabalho, mas devemos, acima de tudo, ser gratos ao Senhor por sua presença. Aí no verso 7 é dito: nós clamamos ao Senhor, o Deus de nossos pais. O Senhor ouviu a nossa voz. O Senhor atentou para nós. Nós somos gratos ao Senhor por sua presença em nosso viver. Versículo 8. O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos tirou com poderosa mão. O Senhor nos tirou com o braço estendido. O Senhor realizou para espanto de todos os egípcios sinais e grandes milagres. Portanto, irmãos, o crente grato é capaz de mencionar todos os atos de bondade do Senhor. Como você vencerá a ingratidão? Demonstrando gratidão por tudo aquilo que você tem recebido do Senhor. Quero convidar você a ouvir a poesia da nossa irmã Mirtes Matias, poetisa que deixou para todos nós um grande legado. Essa poesia intitulada Este Lugar é Meu. Veja o que Mirtes Matias escreveu. Que fazes aí, Jesus, no alto da colina? Esta coroa a te ferir a fronte, o sangue a misturar-se com o suor. Que fazes aí, Senhor, neste lugar que é meu? Teu lugar é no céu, comandando os mundos, dominando os elementos, recebendo adoração. Que fazes aí na solidão? Apenas 2 ladrões por companhia. Este lugar é meu, Senhor. Fui eu que deixei de atender às ordens de teu pai, que enganei meu irmão, que desprezei os caídos à beira do caminho. Fui eu que te deixei sozinho na hora do julgamento, que cruzei os braços e encolhi as mãos. Fui eu que invejei, tratei com indiferença, não soube perdoar. Entendes agora porque aí é meu lugar? Fui eu que tive pensamentos maus, desejei o que não me pertencia. Levei teu nome à zombaria, seduzida por promessas ou com medo de ameaças. Tu és puro e santo, amigo e bom. Não é justo que permaneças aí. Tu nunca falhaste. Este é o lugar dos que erraram. Esse lugar é meu, Jesus. Desce daí, para a glória tua e minha salvação. Troca esta cruz horrível que aceitaste pelo trono que te ofereço em meu coração. A minha oração é que você vença a ingratidão, reconhecendo tudo que Deus tem feito por você. E muito especialmente, a entrega voluntária dele por você no Calvário. Seja grato, meu irmão. E ao agradecer a Deus, passe a abençoar vidas, a oferecer o que você tem a outros. Quem é grato demonstra alegria também para oferecer. Quem recebeu tem prazer em dar. O nosso irmão Charles Spurgeon declarou que dar é o verdadeiro ter. Você só dá porque você recebeu. Você só entrega porque você recebeu do Senhor. Portanto, vença a ingratidão demonstrando alegria tão grande por aquilo que você tem, que isso te leva também a oferecer a alguém. Você será grato ao Senhor porque você está dando daquilo que você recebeu. Você pode dar porque você recebeu. Quando um crente, voluntariamente, cheio de gratidão, dedica o seu dízimo ao Senhor, ele está dizendo: Senhor, muito obrigado por 100%. Aqui está como demonstração pública de gratidão apenas 10%, apenas a 10ª parte. Demonstre alegria para oferecer, meu irmão, com o coração grato. A quem o povo de Israel deveria ofertar? Primeiro, a obra de Deus. No verso 12 é dito: entregue os dízimos para auxiliar o levita, aquele que te serve, o estrangeiro, aquele que precisa, o órfão e a viúva, aquele que não tem mais a fonte principal de sustento, que é o pai ou o esposo, para que eles também comam dentro das suas cidades e se fartem. A quem devemos agradecer? Devemos agradecer ao Senhor. E a quem ou a qual destino devemos oferecer a obra do Senhor, ao aflito e ao necessitado, e acima de tudo, agradecer ao nosso Deus. A partir do verso 13 é dito: você dirá ao Senhor teu Deus,
Senhor, eu tirei da minha casa o que te pertence, para dar ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E que justificativa extraordinária, irmãos. Segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Segundo tudo que o Senhor me tem proposto, eu tenho entregue ao Senhor. O Senhor me tem dado. Por isso agora eu quero devolver ao Senhor uma parte. Verso 14, os meus dízimos, Senhor, eu não irei reter. Verso 15, olha, Senhor do céu, e abençoa este povo que é grato. Este povo que o Senhor trouxe a uma terra em que mana leite e mel. Segundo os nossos irmãos do passado, conhecidos como puritanos, eu lamento muito, irmãos, quando transformam um conceito muito bonito em pejorativo. Você já deve ter ouvido alguém dizer, fulano é um puritano. Não se ofenda, você deveria se alegrar com isso. Você deveria louvar a Deus, porque ainda que eles tenham cometido algum excesso que tenha beirado ao legalismo, mas os puritanos foram parte de um movimento piedoso, um movimento que buscou vida santa no passado. Os nossos irmãos puritanos diziam o seguinte acerca do dízimo. A Escritura apresenta dois sacerdócios, o de Melquisedeque e o de Levi, sendo o primeiro superior ao segundo, ordem à qual pertence Cristo. Ambos têm o dízimo nas suas práticas. O sacerdócio levítico foi extinto, mas o de Melquisedeque é eterno. O dízimo continua. Você pode olhar em sua Bíblia, em Gênesis 14, 18 a 20, anterior à lei, o ato de Abrão, que tendo vencido os seus inimigos, dedicou os seus dízimos ao sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque é traduzido por rei de justiça. Ele era o rei de Salém. Salém é paz. O rei da justiça que vivia no lugar chamado de paz. Esse homem, sem genealogia, a palavra de Deus não menciona pai ou mãe, foi constituído sacerdote da parte de Deus, um homem temente a Deus. Ele trouxe pão e vinho, abençoou Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E em Gênesis 14, 20 é dito, bendito seja o Deus que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E como gratidão que fez Abrão, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Irmãos, Gênesis está narrando um período anterior à lei. Nós estamos falando do patriarca Abraão, que inicialmente chamava-se Abrão. Então, quando alguém diz, o dízimo é lei, está errado. O dízimo é anterior à lei. Moisés não existia ainda. E Abrão, ao ver a graça de Deus que o livrou dos seus inimigos e que lhe abençoou grandemente, resolveu voluntariamente, diante de Melquisedeque, oferecer o dízimo ao Senhor. Você verá na carta aos Hebreus, especialmente nos capítulos 5, 6 e 7, a palavra de Deus dizendo, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é aquele que ofereceu o seu corpo e o seu sangue. E quem nele crê, por ele é justificado. E é grato aquele que por ele se entregou. Quero apenas ler o Salmo 110, verso 4, que é uma referência bíblica valiosa para que os irmãos entendam essa questão. Salmo messiânico, um salmo que profetiza a vinda do Messias. Salmo 110, verso 4 é dito, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, irmãos, quero enfatizar aqui a gratidão, a vitória sobre a ingratidão. Um crente que tem tido vida, que tem tido igreja. Irmãos, quando um crente está no culto com uma atitude de irreverência, quando menospreza a pregação, quando não dá valor ao culto ao Senhor, ele é ingrato, porque isso é uma bênção, irmãos. Há países em que a participação num culto como esse é um grande desafio, é até proibido. O crente que recebeu o Espírito Santo, que o consola, o dirige, o anima, o ensina. O crente que recebeu família, o alimento na mesa. O crente que recebeu do Senhor paciência para enfrentar as provações, fé para lidar com a incredulidade desse tempo. O crente que olha à sua volta e vê tudo que Deus tem feito, deve vencer a ingratidão, sendo grato ao Senhor também
com a entrega voluntária de uma parte da sua renda. Se você entende que é um sacrifício, se você entende que é penoso, e a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, eu aconselho você a não entregar. Ore ao Senhor, para que trabalhe em seu coração. E no momento em que, com grande visão espiritual, você estiver pronto para reconhecer que Deus te tem dado tudo, e tem feito tudo por você, e tem te abençoado grandemente, então, supere os escribas e fariseus, que entregavam 10% para o cumprimento da lei. A palavra de Deus diz que a nossa justiça deve suplantar a justiça dos escribas e dos fariseus. Na verdade, irmãos, todo crente deveria dizer: Senhor, quão pouco o Senhor me sugere, eu quero entregar tudo que eu puder. A partir dos políticos, irmãos, pregando besteiras, que recolhem dos seus filiados 20, 30, 40%. Há pessoas que são sócios de clubes de futebol, que entregam muito mais. Há pessoas que têm os seus hobbies e que dedicam aos seus hobbies muito mais dinheiro. Há gente que coleciona selo, moeda, e eu não estou condenando, e que dedica ao seu hobby, a sua paixão, muito mais do que a casa do Senhor. Irmãos, vençamos a ingratidão. Sejamos gratos e ensinemos outros a serem gratos ao Senhor. Sejamos assim generosos para dar. Ofertas e dízimos são respostas de gratidão àquilo que recebemos gratuitamente. Vamos às palavras de Jesus? Mateus 23, 23. Mateus, o Evangelho, portanto, não estamos presos à lei. Eu citei a entrega voluntária de dízimos ao Senhor, anteriormente à lei e agora posteriormente. Mateus 23, 23, Jesus faz a seguinte advertência: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, dão o dízimo de tudo. Eu não escrevi a Bíblia. Se eu tivesse escrito, eu colocaria aí: dízimo da hortelã, do endro, do cominho e do coentro. Mas eu não escrevi a Bíblia. Vocês dão de tudo e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas: agir de modo justo, agirem misericordiosamente, viverem pela fé, sem omitir aquelas, sem omitir a entrega dos dízimos de todas as coisas. Meus irmãos, a Igreja Batista do Barro Preto tem sido sustentada pela graça de Deus e tem podido cuidar do pobre, da viúva, do órfão, daquele que está lutando para deixar o tenebroso mundo das drogas, do sertanejo, como vocês viram hoje aqui no momento missionário. Há pessoas que têm recebido o apoio desta igreja, porque você venceu a ingratidão. Você tem sido grato a Deus e você tem voluntariamente devolvido ao Senhor uma parte daquilo que o Senhor te tem dado. A minha oração é que eu e você vençamos a ingratidão e que Deus nos dê, irmãos, somente como começo dessa caminhada, a alegria em dedicar o dízimo e também a alegria em dedicar 1% da nossa renda para a obra missionária, porque esta igreja é parceira da obra missionária em toda a terra.